A Igreja Adventista é uma seita perigosa, por 7 motivos. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu estava aqui querendo gravar um vídeo para o canal, mas não sabia exatamente sobre o quê. Estava lá me questionando se eu ia continuar alguma série, se eu ia fazer um vídeo avulso. E todos os meus dilemas foram dirimidos quando Aline_Oliveira 007 entrou no meu canal em um dos vídeos aqui e postou um comentário que eu preciso mostrar para você e reagir a ele. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí está o comentário da Aline_Oliveira 007. E ela diz o seguinte: a Igreja Adventista é uma seita perigosa por 7 motivos. 1. Toda sua teologia está fundamentada em Ellen G. White. 2. Possui crenças estranhas ao cristianismo, como sua afirmação que os escravos não vão para o céu por serem como animais, sua crença de que o Minotauro, ser mitológico, era real, fruto do sexo entre homem e animal e tantos outros absurdos. O centro de sua teologia é o sábado, venerado como Deus e ponto de salvação, e transformando Jesus e a cruz em temas periféricos. Acredita ser a única igreja verdadeira. Para ela, todas as outras são Babilônia. É extremamente controladora em relação à vida particular dos membros, os isolando de seus familiares e amigos de crenças diferentes. Existem muitos relatos de ex-adventistas que, após terem saído da igreja adventista, tiveram sua reputação destruídas por fake news fabricadas por pastores e membros da igreja adventista. 7. Aqueles que se desligam dela desenvolvem quadro de estresse traumático, fruto da postura obsessiva e vingativa da igreja. Cuidado! Bom, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer demais a Aline Oliveira. Não sei se esse é o nome dela, se é um fake, enfim. A gente nunca sabe nesse tipo de coisa, assim, quem de fato está por trás do comentário. Mas eu quero agradecer demais a esta pessoa, vou chamá-la aqui pelo nome que ela deu a si mesma, por ter escrito esse comentário e dado o ensejo para que a gente viesse a reagir ao seu conteúdo, beleza? Então primeiro vamos falar algumas coisas assim gerais e depois vamos tratar ponto a ponto do porquê que a Aline Oliveira entende que a Igreja Adventista é uma seita perigosa. Primeira coisa que me chama a atenção no comentário da Aline é a absoluta ausência de qualquer referência bíblica ao definir o Adventismo como uma seita perigosa. E isso revela alguma coisa pra gente. Em nenhum momento a Bíblia diz que se você crer em Ellen White, você pertence a uma seita. Em nenhum momento a Bíblia diz que se você tem crenças estranhas diante da maioria dos demais cristãos, você pertence a uma seita. Em nenhum momento a Bíblia diz que se você guarda o sábado, você pertence a uma seita. Em nenhum momento a Bíblia diz que se você acredita que a sua igreja é verdadeira e as demais são Babilônia, você pertence a uma seita. Em nenhum momento a Bíblia diz que se existe algum tipo de controle de uma organização em relação à vida particular dos membros e alguma tentativa ou alguma prática de isolar as pessoas de familiares e amigos de outras igrejas, essa pessoa pertence a uma seita. Não existe nada na Bíblia dizendo que se uma pessoa sai de uma igreja e aí ela tem a sua reputação destruída por fake news de pessoas e pastores e membros, então esta igreja é uma seita. E se a Bíblia não diz que se você se desligar de uma igreja, você desenvolver algum quadro de estresse traumático em função de uma postura obsessiva e vingativa desta igreja, então não é uma igreja, mas é uma seita. Conquanto essas coisas possam ser bem negativas aí, que a Aline Oliveira está dizendo, primeiro de tudo, a gente tem que discutir se essas coisas são verdadeiras ou não, se elas realmente acontecem no Adventismo ou não. Mas ainda que tudo que ela está dizendo aí fosse verdade, a Bíblia não diz que estas coisas caracterizam uma igreja, um movimento religioso, etc. e tal, como uma seita. E o que isso já demonstra pra gente? Isso já demonstra que a Aline Oliveira
ela não tem um raciocínio bíblico, ela não tem um raciocínio calcado na revelação da palavra de Deus. Ela simplesmente aderiu a uma percepção social, que inclusive é compartilhada por outros cristãos de outras igrejas, de que o adventismo é uma seita muito perigosa por motivos XYZ, e esses motivos todos aí que não tem fundamentação bíblica nenhuma, né? E não tem base na palavra de Deus em nada, né? Tanto que, se houvesse alguma base bíblica para as idiotices que a Aline Oliveira está escrevendo aí, ela poderia ter colocado referências a textos bíblicos, né? Então ela poderia dizer assim, olha, o Adventismo crê na Ellen White, e conforme diz o livro de Inventários, no capítulo 6, verso 66, quem crê em Ellen White faz parte de uma seita. Ou coisas do tipo, né? Mas como a Aline não consegue oferecer nenhum texto bíblico para corroborar os 7 motivos aí que ela tem para dizer que a Igreja Adventista é uma seita muito perigosa, aí ela simplesmente afirma qualquer imbecilidade na esperança de que alguém aí acredite no que ela está dizendo nos comentários dos meus vídeos. Seja como for, a gente não vai deixar a Aline simplesmente fazer a sua obra nos comentários do nosso canal. A gente está trazendo aqui o comentário em um vídeo exclusivo para que ela possa pregar essa coisa aí para todo mundo que quiser assistir aqui o canal Vem Senhor Jesus. E aí agora você já está de posse do conhecimento das objeções da Aline Oliveira quanto ao adventismo. Então fuja, cuidado, tá bom? Então Aline, se você queria espalhar essas idiotices para as pessoas aqui no canal Vem Senhor Jesus, parabéns, você conseguiu. Mas e aí, Ezequiel? Você não vai reagir? Você não vai refutar a dona Aline Oliveira? Bom, é óbvio que eu vou, né? E gostaria de comentar aí esses 7 pontos que ela traz para nossa reflexão. Então vamos começar do começo, né? Então a Aline diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita perigosa, primeiro de tudo, porque toda a sua teologia, ou seja, toda a teologia adventista está fundamentada em Ellen G. White. Bom, a Aline Oliveira não fez nenhuma referência à Bíblia no comentário dela. Então eu já vou supor que a Aline Oliveira nem a Bíblia não conhece. Se uma pessoa não conhece nem a Bíblia, na qual supostamente ela crê, porque ela está dizendo aqui que nós somos uma seita, então supostamente ela deve ser uma cristã de uma outra igreja. Mas se uma cristã de uma igreja nem a Bíblia aparentemente ela conhece, imagine o que a Aline Oliveira sabe a respeito de Ellen White e da relação entre os adventistas e a Ellen White, não é verdade? E a acusação dela, então, é que toda a teologia adventista está fundamentada nesta referida senhora, né? Legal, beleza. Bom, lá no ponto 3, quando ela diz que o centro da nossa teologia é o sábado, aí a gente já tem um problema de coerência entre o que a Aline Oliveira fala no ponto 1 e fala no ponto 3. Porque, veja bem, se é verdade que o centro da teologia adventista é a guarda do sábado, veja, a ideia da guarda do sábado, ela remonta ao relato bíblico, não da Ellen White, tá, Aline Oliveira? De Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e também na revelação bíblica por todo o Antigo e Novo Testamento, que fazem referência ao sábado do 7º dia, ao dia que Deus descansou, e abençoou, e santificou, e aí um dos 10 mandamentos fala que é para a gente lembrar-se do dia de sábado para o santificar, porque é o 7º dia, é o sábado do Senhor Deus e tudo mais. Então, veja, Aline Oliveira, é impossível o centro da nossa teologia ser o sábado e toda a nossa teologia estar fundamentada em Ellen White. Porque eu vou contar aqui um segredo para você, Aline. Não foi a Ellen White que escreveu o livro de Gênesis. Não foi a Ellen White que escreveu os 10 mandamentos. Não foi a Ellen White que escreveu a Bíblia. E a guarda do sábado tá lá na Bíblia mesmo, tá bom? É uma absoluta piada a postura da Aline, né? E outra, a Aline, ela faz uma crítica supondo uma coisa muito equivocada, assim, como se, por exemplo, a Ellen White fosse a verdadeira
pessoa na qual a gente crê na vida, assim, né? Ellen White acima de tudo, né? Algo do tipo assim. Entretanto, Aline, deixa eu te dizer, caso fosse essa a realidade dentro do Adventismo, o Adventismo do sétimo dia jamais teria sua teologia fundamentada na Ellen White. Oh, mas como assim, Ezequiel? Estou confuso. Ah, você está confuso? Bom, Ellen White ensinou que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, tá bom? Então, uma igreja que crê na Ellen White jamais poderia ter qualquer fundamento da sua fé, doutrina ou prática calcada na Ellen White e não na Bíblia, tá bom? Então, se existe algum adventista que mantém aspectos de fé, doutrina e prática que estão fundamentados em Ellen White e não na Bíblia, esta pessoa não é uma pessoa crente em Ellen White, inclusive essa é uma pessoa descrente da Ellen White, porque aí ela vai descrer que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática e vai colocar os textos da Ellen White como regra de fé, doutrina e prática para si, ou para a sua família, ou para o seu grupo de influência aí na sua igreja local, onde quer que seja. Mas os adventistas que fazem isso, eles estão contra o que a própria Ellen White ensinou. Porque a Ellen White ensinou a não fundamentar nada da nossa teologia, muito menos tudo, nos seus próprios escritos, mas nos chamou a manter vivo e prático, né, dentro da igreja, o princípio protestante reformado chamado sola scriptura. Tá bom, Aline? Mas, obviamente, né, você é uma cristã que não conhece nada da Bíblia, obviamente também você é uma cristã que não conhece nada da Ellen White e provavelmente é uma cristã que também não conhece nada do protestantismo e de coisas desse tipo, tá bom? É uma piada, é uma idiotice infinita. Aí ela vai para o ponto 2, que inclusive é um desdobramento do ponto 1, né? Ela diz assim que o adventismo tem crenças estranhas ao cristianismo, que escravos não vão para o céu por serem animais ou como animais, e de que o Minotauro, né, um ser mitológico, que acho que era metade cavalo, metade humano, era real o Minotauro, tá, gente? Fruto do sexo entre homem e animal, dentre outros absurdos tantos aí. Bom, vamos por partes. A Aline, ela não consegue sequer descrever uma crença estranha ou absurda dentro do adventismo de forma coerente. Porque o adventismo não acredita que os escravos não vão para o céu por serem como animais. O que existe é um texto da Ellen White, ou mais de um texto, enfim, que fazem uma discussão a respeito de alguns escravos, e não da categoria escravos de uma forma geral, onde a Ellen White defende e ensina que alguns escravos, um grupo pequeno dentro do grupo maior dos escravos, eles vieram à existência no mundo de uma forma subhumana e foram tratados debaixo de extrema violência e maldade, e isso afetou os desenvolvimentos cognitivos e várias coisas destas pessoas. E elas se tornaram tipo como animais. E aí a Ellen White ensina que essas pessoas elas não vão para o céu, mas elas também não vão para o inferno, então ela ensina que essas pessoas não vão ressuscitar, nem na primeira nem na segunda ressurreição. Todavia, Aline, esta não é uma crença da Igreja Adventista. Esta é uma afirmação ou um ensino da Ellen White. Todavia, como na Igreja Adventista só o que realmente vale é aquilo que está fundamentado na única regra de fé, doutrina e prática, que é a Bíblia, então nem todo adventista concorda com Ellen White nesse aspecto. Tá? Eu mesmo sou uma das pessoas que discorda desta visão a respeito da Ellen White. Eu respeito a visão da Ellen White, tem aí a sua lógica, tem aí o seu mérito, mas eu, Ezequiel, não gosto desta ideia e não concordo com ela, tá bom? E não tem nenhum problema agir assim dentro do adventismo, porque a única regra de fé, doutrina e prática, que é a Bíblia, não trata a questão dos escravos nesses termos, ou de alguns escravos que eram tratados de uma forma especialmente cruel, que tiveram aí as suas faculdades mentais, espirituais, sei lá o que, debilitadas de forma muito grave, pessoas que tipo perderam o livre-arbítrio e não têm noção do bem e do mal, e que aí tipo Deus iria tratar como animais e não iria nem ressuscitar essas pessoas.
Eu discordo desse raciocínio, tudo bem? Então você devia ser um pouquinho mais cuidadosa, tanto ao expor de fato o que a Ellen White ensina. Então a Ellen White nunca ensinou que os escravos não vão para o céu, porque os escravos são animais, tá? Isso é só uma categoria dentro dos escravos, que são pessoas que tiveram uma escravidão muito cruel sobre si, tá? E não foi todo escravo que teve uma experiência desse tipo. Alguns escravos, inclusive, tinham vidas muito boas, não sei se você sabia, tá bom? E é isso, tá? Então você não sabe nem descrever exatamente o que seria essa crença estranha da Ellen White, falsifica esta crença e ainda coloca assim como se todo adventista ou adventismo acreditasse nisso sem maiores reflexões ou coisas do tipo, e nisso você está absolutamente equivocada. E aí a Aline traz a discussão aí a respeito do Minotauro, que olha assim, gente, eu sou adventista há quase 20 anos, eu sou aí um dos principais debatedores da fé adventista já há muitos anos, tenho aí o meu trabalho, tenho, né, o meu ministério, tenho todos os meus estudos na faculdade, como pastor, e aquele papo como um todo. E assim, olha, essa é a primeira vez na minha vida que eu tomo consciência desta crítica ao adventismo, de que a gente acredita que o Minotauro era um ser real, fruto do sexo entre homem e animais. O que eu sei, tá? Preciso até ver aí se ali tem alguma razão, se alguém já falou a respeito de Minotauro, a Ellen White ou alguém aí no Adventismo. Mas o fato é assim, o que existe no Adventismo é uma discussão a respeito de amálgamas. Aí eu também nem sei se a Aline Oliveira ela confundiu a palavra amálgama com Minotauro. E aí ela supõe aí que nós adventistas acreditamos que existiu realmente um Minotauro, que era metade cavalo e metade homem, e que era fruto do sexo entre homem e animal. Tipo, um homem transou com uma égua e aí nasceu o Minotauro. Cara, essa é muito engraçada, as críticas. Até onde eu sei, essa crítica ela é irreal, tá? Ela é fantasiosa. E no que tange a discussão a respeito das amálgamas lá no texto da Ellen White, acontece da mesma forma em relação ao que eu falei a respeito dos escravos. Sim, Ellen White fala um pouco a esse respeito, e aí existe um pouco de discussão se ela fala de amálgama entre homens e animais, tipo homens e animais transando entre si e gerando proles, assim, né? Que tinham existência, tipo metade homem, metade o bicho qualquer que o ser humano transasse. Ou, tipo assim, amálgama entre animais e amálgama entre homens. Aí, nesse caso, Ellen White estaria defendendo que existia mais de uma espécie de ser humano e que essas espécies transavam entre si e geravam descendentes. Assim como há muitas espécies de cachorro, e aí um cachorro transa com outro e gera um outro tipo, entendeu? Coisas desse tipo. Então, existem essas discussões. Mas como essas discussões pertencem ao âmbito dos textos da Ellen White e não da Bíblia, também o adventismo não é todo mundo que acredita nesse papo de amálgamas como Ellen White defende, tá? É verdade também, que eu também preciso colocar de forma clara, que muitos adventistas não gostam assim de explicitar as suas discordâncias em relação a Ellen White. Então tem muito adventista que tenta encontrar explicações ou justificativas para as coisas que a Ellen White ensina, tá? Tanto no que tange as amálgamas, ou no que tange a não ressurreição dos escravos, ou a qualquer coisa aí que a Ellen White tenha dito que não está na Bíblia. Eu, Ezequiel, não sou deste tipo de adventista, tá? Inclusive, mesmo nas coisas que eu acredito que Ellen White falou corretamente que não estão na Bíblia, eu também as considero como coisas secundárias, né? Descartáveis, porque não pertencem à única regra de fé, doutrina e prática, né? Que é só a palavra de Deus mesmo, tá? Então, inclusive, essa é uma das razões pelas quais o Ezequiel Gomes é uma pessoa mais concentrada na Bíblia do que nas discussões aí a respeito da Ellen White. Belezinha, Aline? Mas assim, me diverti demais aí com esse negócio do Minotauro, tá? Obrigado. Beleza, terceiro ponto. Aí a Aline diz assim que o centro da teologia adventista é o sábado, que o sábado é venerado como Deus e é um ponto de salvação, e supostamente essas crenças, ou essa crença central aí, ela transforma Jesus e a cruz em temas periféricos. Bom, existe uma grande quantidade de problemas na sua afirmação, no que tange a essas questões aí, e a gente vai com calma colocar os pingos nos is, vamos dizer assim.
É verdade que o Adventismo tem uma ênfase mais forte na guarda do sábado do que na maioria das outras coisas. Mas isso não tem por implicação que o sábado é venerado como Deus, nem que é ponto de salvação e nem que transforma Jesus e a cruz em coisas periféricas. Na verdade, o que existe é o seguinte: o que existe dentro do Adventismo é uma percepção de que a crença na guarda do sábado, ela ilumina um monte de outras crenças, e qualquer pessoa ou grupo cristão que não creia na guarda do sábado mal entende um monte de coisas na palavra de Deus, e por isso o Adventismo usa a guarda do sábado como um carro-chefe para ser o ponto de partida de uma discussão mais ampla a respeito das questões. Então, por exemplo, vamos dizer que algum cristão saia dizendo por aí que o sábado não deve ser guardado. Por detrás desta afirmação deste cristão ou deste grupo, um grupo de cristãos, está uma relativização dos 10 mandamentos. Todavia, a palavra de Deus ensina que a transgressão da lei, com foco especial nos 10 mandamentos, é o que caracteriza o próprio pecado. Né? Tá lá em 1 João capítulo 3, verso 4, que inclusive é Novo Testamento, tá, Aline? E aí o que acontece? Se um cristão defende que você pode transgredir um dos 10 mandamentos, tipo o sábado, ele se torna uma pessoa bastante incoerente com a revelação bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A incoerência desse cristão estará muito explícita diante do texto de Romanos 13, versos 8 a 10, do texto de Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12, da primeira carta de João, capítulo 2, verso 4, capítulo 3, verso 4, do próprio livro do Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, no capítulo 14, verso 12, e em muitos outros textos onde a palavra de Deus defende a noção de que o cristão deve se arrepender dos seus pecados, ter os seus pecados perdoados, confessar os seus pecados e caminhar numa nova vida ao lado de Deus em função daquilo que Jesus realizou. Adivinha onde, Aline? Na cruz. Né? Que é onde Jesus dá a sua vida por nós pecadores para nos dar o perdão dos pecados e a salvação e tudo mais. Só que o que acontece, Aline, é que a dinâmica da salvação deveria transformar o pecador numa pessoa arrependida dos seus pecados e fiel à vontade de Deus, ainda que não de forma absolutamente perfeita, né? Não que não seja desejável a gente ser absolutamente perfeito, mas nenhum de nós consegue fazer isso. Então, como que o cristão deve viver? Ele deve viver sendo sincero em relação aos seus erros, e buscando melhorar em relação a esses erros e crescer cada vez mais na vida cristã. Então, se você era um mentiroso, um transgressor do sábado, um idólatra, um assassino, um adúltero, um ladrão, uma pessoa invejosa e cobiçosa e falava o nome de Deus em vão, um monte de coisas erradas, a sua conversão deveria implicar que você se arrepende de todas estas coisas e que você deveria, então, buscar ser fiel naquilo que você foi previamente infiel, em função desta nova vida que a cruz de Cristo, que o Espírito Santo capacita que a gente viva, tendo o perdão dos nossos pecados e vivendo uma vida nova. Então o adúltero deveria vencer o adultério, o ladrão deveria vencer a tentação a viver a sua vida através de roubo e etc. E assim também o transgressor do sábado deveria guardar o sábado. E o que a gente entende, Aline? A gente entende que a maioria dos cristãos concorda com o que eu estou dizendo. A não ser no aspecto da guarda do sábado. Então o cristão acredita que o ladrão tem que parar de roubar, que o adúltero tem que parar de adulterar, que o assassino não pode mais matar ninguém agora que ele se tornou um cristão. Aí quando chega na guarda do sábado, essa retórica, essa argumentação, ela muda. Não, mas aí na guarda do sábado você pode continuar transgredindo de boa. E conforme eu já falei para você aqui, Aline, Romanos 13, 1 João capítulo 2 e 3, também lá o texto de Tiago capítulo 2, e dentre muitos outros do Novo Testamento, da Palavra de Deus, indicam que quem faz isso está bastante equivocado, transgredindo a própria vontade de Deus, que não mudou no que tange aos 10 mandamentos. Tudo bem? É isso. E em função desta discussão, Aline, sim, o Adventismo tem uma ênfase na guarda do sábado, mas é uma coisa até engraçada você colocar assim que a gente venera o sábado como se o sábado fosse Deus. Veja, a nossa teologia,
em relação à guarda do sábado, ela vem da Bíblia, certo? Então, o que a Bíblia diz a respeito do sábado? O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, tá bom? Então a gente não confunde o sábado com Deus, até porque não é possível fazer isso. O sábado é um período, é um templo no tempo, que acontece a cada semana, o sétimo dia, é o descanso provido por Deus. E quem é Deus? Deus é o Criador, Deus é o ser onisciente, onipotente, onipresente, que arquitetou a existência, que deu as suas leis, que inclusive se encarnou na pessoa de Cristo para viver por nós, morrer por nós, ressuscitar por nós, ele voltará por nós. Não há como confundir estas coisas. E quando você coloca que o adventismo, tem o sábado como se o sábado fosse Deus, você, não somente assim, você mal interpreta e você mal entende o que a gente diz, mas você se revela uma pessoa assim, muito burra para entender a teologia adventista. Porque, veja, Aline, é impossível um dia da semana ter as características divinas, né? Como Criador, Redentor, Mantenedor, Salvador, Senhor, Onipotente, Onipresente, Onisciente. Inclusive isso é um ponto interessante, assim, né? Se o sábado é um dia, dentre outros, ele não pode ser onipresente, ele não pode estar presente em todo momento, em todo lugar. Senão todo dia seria sábado. O sábado não seria meramente o sétimo dia, ele seria o onipresente, né? Só para tentar ajudar você a entender a questão, não faz o menor sentido. Idolatrar o sábado. É a mesma coisa que você dizer assim, olha, que esses crentes, eles idolatram a Bíblia, eles tratam a Bíblia como se fosse Deus. Não, Deus não é um livro. O livro Bíblia fala a respeito de Deus, né, que é o Criador, o Senhor, aquela coisa toda. Mas é ridículo você dizer que o cristão pensa que a Bíblia é Deus. Entende? É isso que você está fazendo, é literalmente isso. É um argumento absolutamente burro e sem sentido, entende? E aí como é que você vai vir aqui desmascarar o adventismo com coisa burra e sem sentido, né, Aline? Vai ficar difícil. Então você tem que me ajudar a te ajudar. E esse ponto assim de que a crença adventista na guarda do sábado transforma Jesus e a cruz em temas periféricos não poderia estar mais longe da verdade. Dentro do adventismo do sétimo dia, Aline, nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus. Não o sábado é Deus, tá? Jesus é Deus. E Jesus é o próprio Senhor do sábado. Lembra que o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus? Quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, ele está se identificando com o Senhor, seu Deus. Jesus é o próprio Criador que criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Jesus é o próprio Criador que deu a lei para você lembrar do dia de sábado para o santificar. Jesus é aquele que tanto não mudou a sua lei, quanto morreu para te perdoar a transgressão desta mesma lei. Porque veja bem, Aline, se Deus pudesse conviver em paz com você, enquanto você transgride a lei dele, bastava ele mudar a lei dele, ele não precisava morrer na cruz, irmã. Entende? Era só ele dizer assim, não, ali ele não quer guardar o sábado, gente, mas, poxa, eu mandei guardar o sábado. Não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa lei e ninguém precisa morrer na cruz para perdoar pecado nenhum, porque aí quando você mudar a lei, aí vai deixar de ser pecado. Aí pronto, agora Deus tinha uma lei, agora ele não tem mais, então agora ele mudou de ideia, ele não precisa mais morrer por você e você vive em paz com Deus aí, entendeu? Mas veja, Aline, a própria cruz de Jesus Cristo, na qual ele carrega os nossos pecados, revela que ele não mudou a sua lei, ou que ele não muda a sua lei. Por isso ele tem que carregar em si todos os nossos pecados, inclusive a transgressão do sábado, como o adultério, como o assassinato, como a mentira, como a cobiça, como a vaidade, como todos os pecados dos seres humanos. E o perdão que Jesus nos oferece em função da redenção que ele realiza na cruz, não muda a lei. Porque na verdade é o quê? Olha, tá vendo todos esses pecados seus aí? Então eu carreguei sobre mim, eu venci a morte e eu ofereço a você o perdão e uma nova vida. E esse perdão e essa nova vida vão na direção de que aquilo que ele carregou de pecado seu na cruz, você não carregue mais. Então você seja perdoada e que você seja transformada, que você seja uma pessoa melhor a cada dia, mais obediente a cada dia, e não acrescente pecado na sua caminhada, mas acrescente uma vida de crescimento ao lado de Deus.
Não precisa fazer PhD em teologia para entender, tá bom, Aline? Jesus e a cruz não são temas periféricos no Adventismo, muito pelo contrário. A pessoa de Cristo, aquilo que ele realizou no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição e etc e tal, são tão importantes para nós que, ao lado da crença do sábado, a nossa outra crença mais enfatizada é que Jesus voltará. Esse Jesus que morreu na cruz, esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que é Deus e Senhor e Salvador, ele está voltando e nós ansiamos demais por esse dia. É o oposto de algo periférico, entende, minha querida irmã? Aí você chega lá no seu ponto 4. Olha, a igreja adventista tem uma crença horrível. Que crença é essa? Acredita ser a única igreja verdadeira e para ela todas as outras são Babilônia. Bom, primeiro de tudo que a crença adventista não é denominacionalista, tá bom? O adventismo já afirmou milhões de vezes que não crê que a igreja de Cristo se resuma ou se concentre unicamente em uma denominação cristã. O Adventismo entende que a igreja cristã verdadeira é composta de todos os crentes, de todas as épocas, de todas as igrejas que verdadeiramente acreditam em Cristo, tá? De fato se arrependem dos seus pecados, de fato andam na luz que eles têm, de fato Deus os reconhece como pessoas que o amam, que amam uns aos outros, que amam a vida, e etc, 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 que se arrependem dos seus pecados e tudo mais. E esta igreja invisível, ela não pertence a nós julgarmos quem é quem, porque Jesus também ensinou que há o joio e o trigo na igreja, tudo bem? Esse é um primeiro ponto importante de colocar. O segundo ponto importante de colocar é que, além de crer ser a igreja verdadeira e a igreja remanescente, o Adventismo do sétimo dia também crer ser Laodiceia. E Laodiceia é uma igreja lá, né, no Apocalipse capítulo 3, que recebe repreensões muito severas da parte de Cristo, né? Então o Adventismo do sétimo dia não entende ser uma igreja isenta de problemas e defeitos e falhas e pecados, como se fosse assim superior às demais igrejas. Terceiro ponto é que sim, é verdade, nós cremos que todas as igrejas fora do Adventismo são Babilônia. Mas não porque eles estão fora do Adventismo, mas porque estão fora da harmonia com a palavra de Deus. Entretanto, isso não impede que os sinceros em todas as igrejas sejam reconhecidos como crentes, salvos, verdadeiros cristãos e filhos de Deus. Tanto que, quando você tem lá o clamor, sai dela, povo meu, o que está implícito lá no clamor de Apocalipse 18, verso 4, é que essas pessoas em Babilônia são o quê? Povo meu, povo de Deus, tudo bem? Então você deveria compreender essas nuances para não ter uma visão muito simplista e muito imbecil da dinâmica da crença adventista. Entretanto, tem uma outra coisa que eu queria falar nesse ponto. Bom, então aparentemente você supõe que é muito perigoso uma igreja que acredita ser verdadeira e todas as demais erradas. Ué, minha querida, mas veja bem, é errado a gente achar que a igreja dos outros é errada? Porque, veja se você acompanha o meu raciocínio. Eu não posso dizer que a minha igreja é a verdadeira e todas as outras são erradas. Por quê? Porque eu não posso julgar as outras igrejas. É isso que eu estou entendendo e depreendendo do seu comentário. Então é errado para mim achar que só eu e a minha igreja estamos certos e todas as outras estão erradas. Porque eu não posso julgar a igreja do outro. Mas você não é isso que você está fazendo aqui no seu comentário? Então, vamos dizer que você está fazendo o contrário. Todas as igrejas são verdadeiras, a despeito das contradições irreconciliáveis em relação a elas, menos o adventismo do sétimo dia. Essa é a verdadeira Babilônia. Essa é a verdadeira seita, igreja falsa, demoníaca do demônio. Mas pode fazer isso nesse caso? Ou seja, vocês podem nos tratar de uma forma que vocês não querem ser tratados? É assim mesmo? Veja, Aline, a nossa crença de que o mundo cristão, de uma forma geral, é Babilônia, tem que ver com uma ampla exegese bíblica, não só do livro do Apocalipse, mas de vários aspectos do Novo Testamento,
que falam da apostasia, que em ampla medida se manifesta na Igreja Católica Apostólica Romana, mas que também acaba sendo transportada para o mundo evangélico e pseudo-protestante naquilo em que muitos evangélicos admitem entendimentos e transformações que a própria Igreja Romana fez no entendimento das Escrituras ao longo dos séculos e acaba admitindo esses conceitos católicos na própria teologia protestante. Posso citar alguns exemplos para você. A crença na imortalidade da alma, a crença no inferno de sofrimento eterno, a crença em algum tipo de estado intermediário entre a morte e a ressurreição, tipo um purgatório, ou algo do tipo onde a alma está fora do corpo, ou sofrendo, ou se beneficiando, ou sei lá, coisas desse tipo. A crença de que você pode ter o seu dia de descanso no domingo ao invés de no sábado, ou em qualquer dia ou em dia nenhum, mas em especial essa coisa do culto dominical, que é o dia do Senhor, que a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Não existe um texto da Bíblia que diga que o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Existem vários textos da Bíblia que falam que o sábado é o dia do Senhor, tá bom, Aline? Então, em função desta coerência dos evangélicos e da imensa maioria deles em relação a essas crenças católicas, nós entendemos que todos eles fazem parte de uma grande estrutura chamada a Grande Babilônia, onde tem a grande prostituta lá como a chefe, a líder do negócio, e também as suas filhas, tudo bem? E você discorda da nossa leitura? Beleza, você tem total direito a fazer uma leitura contrária à nossa. Mas saiba que a nossa leitura é muito bem calcada no texto bíblico, na história e na realidade dos fatos. E eu queria ver qual que seria a sua interpretação destas questões, para ver se você consegue oferecer algum quadro minimamente plausível, semelhante ao entendimento adventista, tá bom? Legal. Aí, o ponto 5, 6 e 7 são pontos que eu julgo de muita relevância. Muito obrigado por você ter trazido esses pontos aqui, e nós vamos conversar a respeito deles com muita seriedade. No ponto 1, 2, 3 e 4, você está muito equivocada, tá bom, Aline? No ponto 5, 6 e 7, você tem alguns argumentos que merecem ser considerados e vamos colocar os pingos nos is. No ponto 5, você diz que a Igreja Adventista é muito controladora em relação à vida particular dos membros e a Igreja isola as pessoas dos seus familiares e amigos de crenças diferentes. Eu primeiro preciso dizer para você, Aline, que nenhuma organização na face da Terra tem condições de implementar um programa de controle e de isolamento dos seus membros nesse nível em sentido global, tudo bem? Você só consegue exercer esse nível de controle em grupos muito pequenos, tá? Porque o que acontece? O Adventismo do Sétimo Dia hoje tem cerca de 20 milhões de membros ao redor do mundo todo. E existe todo tipo de adventista, do mais fanático ao mais tranquilo, do mais conservador ao mais liberal, do mais fiel ao mais infiel, do mais crente em Ellen White, do mais descrente em Ellen White, do mais profundo conhecedor da Bíblia, daquele que mal sabe o básico da Bíblia. Porque as realidades são muito diferentes, depende se você nasceu na igreja ou não, se você estuda ou não, se você é uma pessoa que tem boa saúde mental ou não, se você tem uma família e uma boa igreja e não sei o que, ou não. Então as realidades são muito diferentes. E o Adventismo não tem esse nível de controle em relação à vida particular das pessoas. Entretanto, o que acontece, Aline, e aí é uma coisa importante da gente colocar, é que algumas pessoas, no seu processo de conversão, elas sim acabam se isolando de familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas de outras crenças, porque elas têm um pouco daquela visão que elas descobriram aqui na doutrina adventista, a verdade, elas querem viver nessa comunidade pensando estas coisas, como se isso as protegesse do mundo malvadão lá fora. Só que isso não é uma crença da igreja, nem um programa prático da igreja, isso é simplesmente algumas pessoas que em geral também têm um pouco de problemas mentais, e que não tem muito bom senso e que acabam querendo se isolar do mundo mais amplo e viver naquele grupinho ali. Como se aquilo ali fosse o resumo de toda a realidade, Deus
quer que a pessoa viva ali naquele grupinho e nada mais, e qualquer influência de fora é perigosa, é satânica, e teorias de conspiração e um monte de loucura, tá? E de fato é complicado a gente lidar com essas questões, porque tem que ver com gente louca, gente burra, gente fanática, gente doente mental. E realmente isso existe, mas isso não é uma imposição da organização, isso é uma coisa da própria experiência religiosa de algumas pessoas, um pouco mais doentes, um pouco mais sem muito bom senso e coisas do tipo, tá? E é muito errado você tentar atribuir esse problema como se houvesse assim sei lá, um sistema adventista para controlar tudo e todos, isolar os familiares e amigos de crenças diferentes. Inclusive, é um pouco do contrário, na verdade, né? O adventismo estimula você a trazer os seus amigos e parentes não adventistas para a igreja. Como é que a igreja poderia estimular você a fazer isso se ela pedisse para você não ter nenhum contato com seus amigos e parentes não adventistas? Nem seria possível essa dinâmica, que inclusive é uma dinâmica muito comum na evangelização adventista. É muito comum um adventista chamar o seu primo, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu filho para ir na igreja, ver lá uma cantata de Natal, ouvir um sermão, ver um programa, e aí em algum momento se aquela pessoa se interessar por estudar a Bíblia e a teologia quiser se tornar adventista, legal. Mas nem sempre isso acontece. E as pessoas continuam convivendo umas com as outras, não sendo adventista, normalmente, tá? É bem normal, até porque nem tem como você se isolar e viver num mundo só adventista, né? Então você coloca um ponto bem legal a gente discutir sobre isso, mas não é simples assim como você coloca. Aí no ponto 6, você coloca uma coisa parecida. Você diz assim que existem muitos relatos de ex-adventistas que após terem saído da igreja tiveram sua reputação destruída por fake news fabricadas por pastores e membros da igreja. Sim, com certeza existem pastores da igreja que são pessoas mau caráter, membros da igreja que são pessoas mau caráter, e às vezes quando uma pessoa sai da igreja, sim, ela pode se tornar alvo de fofoca, de especulação, de um monte de coisas ruins. Eu concordo que isso existe, isso é muito ruim, tá? Mas deixa eu contar uma coisa pra você, Aline. Funciona da mesmíssima forma em toda e qualquer comunidade religiosa ou não religiosa. Se você for uma pessoa drogada, você só convive com drogado, e você sai, começa a parar de usar droga, tomar banho, ficar limpinho e não usar mais droga, todos os seus amigos drogados vão te excluir. Vão falar mal de você, ia lá, aquele lá não é mais do nosso grupo. Porque é um pouco de uma dinâmica natural entre os grupos. Os grupos se unem em torno de interesses comuns. Quando o interesse comum é quebrado e uma pessoa sai do grupo, as pessoas que permanecem no grupo veem a pessoa que sai como uma pessoa errada, ruim, idiota, equivocada, sei lá o quê. E às vezes cometem o erro de especular maldosamente, de falar maldosamente e tudo mais. Mas isso é um defeito humano, isso não é um defeito adventista. Claro, esse defeito também se manifesta no adventismo, mas isso é um problema um pouco mais amplo, um pouco mais complicado dentro das religiões e das filosofias e das questões da vida em geral, tudo bem? E uma outra coisa que eu queria falar nesse aspecto é que assim, olha, os ex-adventistas estão falando estas coisas. Coitadinhos dos ex-adventistas. Mas eu não sei se você, Aline, já percebeu que ex-cristãos falam as mesmas coisas dos cristãos de uma forma geral, pessoas que se tornam ateias. Então, por exemplo, o cara era crente, vai lá e começa a descrer de Deus. Aí os crentes, olha, o fulano não acredita mais em Deus, está apostatado, vai para o inferno, olha que pena, que agora? É o mesmo princípio, é a mesma coisa. E não quer dizer que os cristãos são pessoas horrorosas e terríveis por causa disso. Tem esse elemento complexo, né? Das crenças e das descrenças, de você pertencer a uma comunidade ou você deserdar de uma comunidade. Então eu acho que você deveria tratar com um pouco mais de seriedade essa questão assim, não é tão simples assim, tá? Também não é porque ex-adventista está falando que aquilo ali é uma representação fiel do adventismo. Ex-cristãos que agora são ateus estão falando um monte de bobagem a respeito dos cristãos, também não quer dizer que a percepção deles é totalmente justa e correta e representa a absoluta realidade.
Existem cristãos bons, existem cristãos maus, existem cristãos babacas, existem cristãos não babacas. Então a coisa não é assim, os adventistas são assim. Não, tem todo tipo de adventista. Tem alguns sim que fazem fofoca e quebram a reputação dos outros porque saíram da igreja e blá blá blá. Tem outros que não agem desta forma, você não deveria ser injusto com eles por causa do primeiro grupo, tudo bem? E aí, por fim, você fala que algumas pessoas que se desligam da igreja, elas desenvolvem um quadro de estresse traumático por causa da postura obsessiva e vingativa da igreja. E aí, um pouco parecido com alguns pontos que eu coloquei anteriormente. Agora, o que acontece, Aline? O Adventismo, como uma organização mundial, não tem nenhum sistema que é tipo um sistema obsessivo vingativo. Mas ele é composto de pessoas. E dependendo das pessoas que estiverem ligadas a um caso específico de uma pessoa, sim, essa pessoa pode ser perseguida de forma obsessiva e vingativa. Tudo bem? Porque fala mal da igreja, porque deserdou da igreja, porque agora prega contra a igreja, e agora o diabo tomou conta da vida daquela pessoa. E tem pessoas que ficam obcecadas nisso e querem destruir a pessoa e desfazer o que ela está fazendo e não sei o que, e etc, e etc, e etc. Entretanto, essa é uma discussão complexa, porque o que acontece? Você está pintando, por exemplo, a pessoa que sai da igreja meramente como uma vítima de um sistema obsessivo vingativo. Mas às vezes a pessoa que sai da igreja também é obsessiva e vingativa contra a igreja, né? E mente, engana e fala que lá os adventistas são assim e não são, creem naquilo e não creem, fazem aquilo e não fazem, entende? E às vezes a gente também tem que se defender. Então, não é assim porque a gente também está se defendendo que a gente está obcecado, querendo se vingar de quem saiu da igreja. As coisas nas relações humanas, elas não são simples, Aline. Não sei se você está descobrindo isso agora, né? Vai que você tem 12 anos de idade e você está aprendendo agora, né? Que é o que me parece, pelo menos espiritualmente, sabe, Aline? E é muita bobagem, assim. E essas últimas questões que você colocou, elas são boas, elas são importantes a gente discutir. Mas elas não representam um sistema da fé adventista. Eles representam defeitos e pecados dos seres humanos, que se manifestam mais em alguns seres humanos do que em outros. Então, se você tiver sorte, na verdade, azar, de estar numa situação ruim, no meio de um grupo ruim, então pode acontecer muita coisa ruim na sua vida no adventismo. Isso é fato. Mas sabe de uma coisa, Aline? É igual em toda e qualquer igreja, é igual em toda e qualquer comunidade, tá bom? Se você, por exemplo, era do PT, você saiu do PT, alguém pode ter um estresse traumático porque está sendo perseguido agora, porque falou mal do Lula, falou mal do Zé Dirceu, e falou que era todo mundo bandido e coisa do tipo. É igual em todo grupo, entende? Porque os grupos, eles têm essas dinâmicas, o Adventismo é um grupo, e também tem essas dinâmicas. E nós que somos conscientes de que muitas dessas posturas que a Aline aqui colocou são ruins, devemos nos policiar para que a gente não participe disso. A gente pode defender a nossa fé, a gente pode defender aquilo que a gente crê, mas não precisamos estressar ninguém, destruir a reputação de ninguém, querer controlar tudo e todos e isolar as pessoas para que não pensem, não leiam, não falem, não façam nada que a igreja não permita, que no final das contas sempre acaba reduzindo-se a eu não permito, eu não gosto, eu não quero, eu pessoalmente ou eu, meu grupo. E a gente deve, sim, de fato, manter uma visão mais madura das divergências, das diferenças entre as pessoas. E no final das contas, isso vai fazer bem não só para o Adventismo, mas para qualquer pessoa em qualquer grupo, tudo bem? E no final de tudo, assim, Aline Oliveira, eu acho comentários como o seu de uma pobreza intelectual, espiritual gigantesca, entende? Apesar de ter algumas coisas boas de serem discutidas, 90% do que você falou é um lixo, é uma simplificação absurda da realidade. Simplesmente com o objetivo de, denegrir a comunidade, que inclusive acaba fazendo com que você seja parecido com o que você condena nos pontos 5, 6 e 7 aí dos seus 7 motivos pelos quais nós somos uma seita perigosa. Você está querendo controlar a nossa vida? Você está querendo que a gente então não seja adventista e não tenha contato com o adventismo?
Você está então querendo destruir a nossa reputação dizendo que nós somos uma seita perigosa? Você está pregando fake news aí por aí a respeito das nossas crenças no sábado, na Ellen White, ou em Deus, ou em Cristo? Você está querendo que a gente fique com estresse pós-traumático porque você está obsessiva, se vingando da igreja, vindo aqui nos comentários escrever idiotices? Vê como é fácil a gente imputar esse tipo de coisa para qualquer pessoa que a gente queira, não é verdade? E por isso, inclusive, eu comecei enfatizando o fato de que você não trouxe nenhum argumento bem embasado biblicamente. É só, assim, falação em cima de falação, idiotice em cima de idiotice, que no final das contas, caso você estivesse correta, você estaria simplesmente fazendo o que você mesmo critica que se faz. Você está julgando a nossa igreja, você está querendo controlar, você está querendo nos isolar, você está querendo pregar fake news contra nós e toda essa imbecilidade aí do seu comentário. Tá bom, queridinha? Então seja muito bem-vinda aqui no canal, espero que você goste do meu react ao seu comentário imbecil e, por final, se arrependa e se converta. E aqui nesse caso, não precisa se converter para o adventismo, tá? Se converte só para Jesus mesmo, que já é suficiente. Um abraço.